de forma inconsciente, né? E aí, continuando. A diferenciação e a discriminação, tá? Ou seja, a negação de oportunidades e de direitos pode estar relacionado, como a gente viu, à raça, à etnia, mas pode estar relacionado ao gênero e pode estar relacionado a N outras formas. Então, se a gente olhar comparando a idade, pessoas que são mais idosas, elas são, teoricamente, menos detentora de poder econômico, poder social, poder político. Então, elas, na nossa sociedade, são figuras, né, são pessoas que podem estar na situação de inferioridade, junto com o adolescente. A aparência entra junto com o peso e o tamanho. Então, eu comparo, pessoas mais bonitas, elas têm mais vantagem em relação à atividade, por exemplo, de aparecer nas mídias. Mas quando a gente vê uma pessoa muito bonita, tá? Principalmente mulheres, já que mulheres são objeto de desejo, quando essa mulher é muito bonita e ela aparece como cientista ou como uma grande médica ou um grande pensador, a gente já associa, né? A gente, eu digo aí, a sociedade já associa que ela não é incompetente, porque mulher, através da mídia, na origem, né, da aparição das mulheres na mídia, eram objetos de desejo e não pessoas intelectuais que possam passar aí a comunicação dela. Mesma coisa dos homossexuais. Muitas vezes tem uma imagem, eles podem passar uma imagem de que eles não são realmente detentores do conhecimento técnico, tá? Devido às características, devido à aparência dessa pessoa. O nativismo é a origem. Então, a gente vê que, por exemplo, se comparar um brasileiro e um europeu querem o green card. E vocês acham que o green card vai ser dado para o brasileiro ou para o europeu? Europeu, com O certeza. europeu. Então, a sua origem também pode estar relacionada a esse processo de discriminação também. Pessoas com deficiência, classes sociais, né? Pessoas que estão abaixo da pirâmide da hierarquia social, têm esse processo de discriminação, tá? Então, são várias categorias aí. E aí, o que eu falo? Quanto mais categoria você vai somando, pior fica a sua situação dentro do contexto social, tá? Dentro da hierarquia. E aí, por exemplo, se você é pobre, né? Classe média baixa, 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 que tem, sei lá, 60 anos, que é obeso, tá? E apresenta deficiência, alguma deficiência física, provavelmente você vai estar, ó, numa classe aí de minoria, 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 minoria mesmo, bem longe das decisões políticas em relação a isso, tá? Os morenos, só em relação à cor do cabelo, não, aí fica difícil, porque para mim, por exemplo, o moreno é o tom de pele, que não é nem branca, né? Fica intermediária aí entre branco e negro. Para você, morena, é quem é branco de cabelo escuro, por exemplo. E aí, por isso que a gente também não consegue diferenciar, né? Então, moreno não é raça, teoricamente, no contexto biológico, tá? Para raça, só tem três: brancos, negros e amarelos, que são, teoricamente, os asiáticos. Tá? E aí a gente entra aqui num termo onde a gente fala de igualdade e equidade. A gente está falando de desigualdade social. Eu estou falando de desigualdade social, então eu já estou supondo que as pessoas elas não são iguais, que existe diferença. Se a gente luta por igualdade, ou seja, se todo o governo ele faz políticas públicas iguais para todo mundo, a gente não sai do contexto de desigualdade, porque está todo mundo, por exemplo, essa pessoa aqui precisa de menos, essa pessoa precisa de um pouquinho menos e essa pessoa precisa de um pouquinho mais, para chegar no estado de igualdade. Então, perante as leis, todo mundo é igual. Então, se você comete um assassinato e eu cometo um assassinato, a gente vai pagar, né, vai cumprir o processo e a pena de acordo com o que é estabelecido na lei. Mas, quando a gente fala de equidade, quando a gente trata os diferentes de forma diferente, a gente chega no futuro onde a gente tem um processo de igualdade, porque a gente está tratando os diferentes de forma diferente. Isso é visto principalmente na política pública de saúde. Então, no SUS, quando você entra no SUS, você não vai receber o mesmo tratamento, né? Se você está, por exemplo, com a suspeita de Covid, você vai ficar, provavelmente você fica internado. Se você está com uma saturação de oxigênio muito baixa, você já vai para a UTI. Então, dependendo do grau
né, que você tem, as ações são diferentes. E isso é equidade. Não é porque você está com Covid que todo mundo que está com Covid precisa de um aparelho, tá? Se fosse assim, se fosse todo mundo igual, todo mundo ia precisar do aparelho. E a gente estaria trabalhando com igualdade. Então, numa sociedade que a desigualdade ela é enorme, se a gente fala de igualdade, a gente não vai chegar no parâmetro de melhoria social. A gente precisa tratar os diferentes de forma diferente. Então, quem está na base da pirâmide precisa ser tratado de um jeito. Quem está em cima precisa ser tratado de outro. E, normalmente, quem está em cima precisa de menos políticas públicas, ou seja, menos o governo, o Estado fazendo, né, incentivando, enfim, a questão econômica, saúde, segurança e moradia, mas quem está embaixo precisa de mais apoio, tá? Em relação a essa situação, porque a gente vive numa desigualdade. E aí se questiona, então se a gente chegar nesse ponto de igualdade, então a gente cessa a desigualdade? Não, porque aí vão surgindo outras pessoas com outras necessidades. E a gente vai ter que continuar tratando elas de forma equitada, né? Ou equitada não, como é que fala? Enfim, com equidade, tá? Tratar os diferentes de forma diferente para a gente ter uma situação social mais satisfatória, certo? Então a gente precisa realmente fazer esse trabalho aí nesse sentido, tá bom? Dúvidas, dúvidas, dúvidas?